Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. E Big Ben. Medicamentos com preços que ninguém tem. Big Ben. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos ao lado dos companheiros Giuseppe Tomaso, Gerson Nogueira e Valmir Rodrigues. E queremos a sua participação para desenvolver o programa a partir de agora conosco. Vamos começar falando do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. 10 rodadas e o Paysandu está na segunda posição, está no G4. Vamos conferir aqui na Supertela LG os resultados desta rodada. Paysandu 2, Atlético Goianiense 0, Luverdense 3, Ceará 0, Paraná Clube 0, Criciúma 0, Botafogo 5, Sampaio Corrêa 0, Vitória 4, Bahia 1, Bragantino 1, Santa Cruz 2, Náutico 2, Oeste 1, ABC 1, Macaé 1, América Mineiro 3, Mogi Mirim 1 e CRB 1, Boa Esporte também 1. Agora vamos para a classificação. O Botafogo é o primeiro com 23 pontos, o Paysandu é o segundo com 22, o Náutico é o terceiro com 21, quarto é o América com 20, é o G4. Na sequência, Vitória, Bahia, Macaé, Sampaio Corrêa, CRB, Bragantino. Virando a página, ABC, Santa Cruz, Paraná Clube, Luverdense, Criciúma, Oeste. E aí na zona do rebaixamento, o Boa Esporte é o 17º com 10 pontos, o Atlético Goianiense é o 18º com 8 pontos, em 19º está o Ceará com 5 pontos e em 20º o Mogi Mirim com 3 pontos. Você percebeu quando a gente falou da zona de rebaixamento, um sinal de alerta tocou. Campeonato Brasileiro da Série B, próximos jogos, ou o próximo jogo do Paysandu, terça-feira tem rodada cheia. E o Paysandu enfrenta o Bahia, vai a Salvador, viaja daqui a pouco para enfrentar a equipe do Bahia. Aliás, o Paysandu faz essa viagem para 2 jogos fora. Depois de receber o Vitória e o Atlético Goianiense, agora ele sai para enfrentar o Bahia na terça-feira na Arena Fonte Nova e na sexta-feira vai jogar em Macaé contra o Macaé. Uma semana forte para o Paysandu e para o torcedor bicolor que acredita na manutenção desta invencibilidade. Aliás, o Paysandu trabalhou forte neste final de semana, sábado de manhã, domingo de manhã, trabalho focado nesta sequência de jogos da Série B. Vamos ver o treino final do Paysandu antes da viagem. Foram 2 coletivos, um no sábado e um no domingo. No sábado, Dado Cavalcante promoveu os retornos de Gualberto e Fael, que cumpriram suspensão contra o Atlético Goianiense. No domingo, surgiu uma novidade. Augusto Recife e Ricardo Capanema, de colete amarelo, revezavam no time titular. Aí logo surge um questionamento. O treinador está com esta dúvida ou é alguma estratégia? Nenhuma das duas. É apenas uma preservação, o Capanema, pelo treinamento, né? A gente teve uma boa semana de trabalho. O Capanema veio com algumas dores musculares, alguns resquícios do treinamento de ontem. E com treino total, eu fiz a opção de preservá-lo, fazendo a alternância com o jogador da posição, um jogador que teria talvez a entrada imediata na ausência dele, fazendo os experimentos, mas apenas uma precaução em relação ao treinamento. No meio do coletivo, uma preocupação para o treinador. Iago Pikachu precisou de atendimento médico. Foi aconselhado a deixar o treino. Deixou o treino para ser poupado ou preocupa? Foi uma pancada no treinamento anterior, no coletivo anterior. E hoje nós reavaliamos ele e conversamos que se ele não estivesse se sentindo bem, confortável no treinamento, ele poderia avisar e sair do treinamento. Por isso ele saiu para se poupar. Apesar do médico Wilson Fiel ter tranquilizado o treinador,
Durante o coletivo dado Cavalcante, logo testou Luiz Felipe na lateral direita, indo ao encontro do pensamento do técnico. O Paysandu tem grupo e não apenas 11 titulares. É a opção de imediato, né? Um jogador de muita qualidade, talvez com um perfil, com certeza com características totalmente diferentes. Um jogador de muita força, de muita explosão muscular, que trabalha muito bem com as duas pernas. Pode fazer tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. E com esse problema do Iago não ter complementado o treinamento, né? Sentindo um pouco das duas, a gente segurou um pouco o Iago e o Felipe teve a chance de demonstrar a sua qualidade também nesse treinamento. Um fato, Paysandu preparado e definido para enfrentar o Bahia, com os retornos de Gualberto e Fael e com o Iago Pikachu confirmado. Bahia que está ferido, vem de derrota por goleada e para o maior rival, o Vitória. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, se ganha ou perde eles, ia ser um jogo do mesmo jeito difícil. Mas estamos preparados, trabalhando uma semana toda aí para fazer um grande jogo lá e buscar ponto lá fora. O Paysandu entra em campo como segundo colocado após perder uma posição no complemento da 10ª rodada. Sem falar que os adversários, como Náutico, Vitória, entre outros, estão se aproximando. Tem que fazer a nossa parte, esquecer os outros adversários, independente do que aconteceu na rodada. Infelizmente perdemos a liderança, mas eu acho que a gente fazendo a nossa parte no decorrer do campeonato, em consequência a liderança vai vir. O Paysandu viaja daqui a pouco, como disse anteriormente, primeiro para Salvador, depois quarta-feira no Rio de Janeiro, um pernoite no Rio, só viaja na quinta para Macaé, vai trabalhar quinta no Rio de Janeiro, sexta-feira joga à noite em Macaé, volta para o Rio e retorna sábado à noite para Belém, porque na outra quarta já tem Copa do Brasil contra este Bahia, adversário de amanhã. Paysandu tem todo o elenco à disposição para este jogo de terça-feira, tem essas dores, esses incômodos do Capanema e do próprio Iago Pikachu, mas parece que vai todo mundo para o jogo. Enfim, qual é o tamanho da encrenca para o Paysandu no jogo contra o Bahia amanhã? Olha, eu penso que o grande drama, Guerreiro, foi esse resultado aí. Sempre observo muito esse lado de times de massa, né? Times fortes como são, né? Bahia, Vitória. É comparável aqui a situação de Remo e Paysandu. Bahia perdeu para o Vitória e aí entra a obrigação de dar uma resposta imediata. Não só perdeu, mas como foi também goleada. Goleada, né? Então é técnico correndo perigo. Humilhante, como diria Mauro Borges. Né? Técnico correndo perigo, né? Sérgio Soares, bom técnico, por sinal. Perdeu os jogadores, né? Um jogador expulso e outro... Perdeu o Pitone, o Paraguai, perdeu os dois volantes, o Pitone e perdeu o Souza, que foi expulso. Então, e não deve ter o Chiesa. O Chiesa não jogou. Ele já estava com... Ele vem se recuperando, problema de pelo contusão. visto, não terá condições ainda de jogar. Então é um jogo que, naturalmente, qualquer circunstância, mesmo que fosse o sub-20 do Bahia, era complicado. Né? A gente sabe disso. Então acho que o Paysandu está preparado para isso, esse esforço dado em treinar o fim de semana todo, aí a luta para manter o foco, tá em cima disso. Agora tem um lado muito legal. Ele tem o elenco todo à disposição. Né? E como disse o Lino, se não jogar o Pikachu, tem o Luiz Felipe. Se não jogar o Capanema, tem o Fernando. Tem Augusto Recife. O Fernando não vai. O Fernando não foi relacionado. Vai Augusto Recife para esse jogo, para esta sequência de jogos, né? Enfim. E o Dado mesmo destacou. É um elenco, é um grupo de trabalho. Claro. Agora, Guerreiro, se a gente for medir aí a questão na tabela, os últimos resultados, o Macaé é o adversário mais indigesto, ao que parece. Né? É a equipe que está mais forte, está mais focada. Né? Aquela goleada sobre o Botafogo, aquilo ali deu um ânimo, né, a mais. E é uma equipe pronta, o Macaé. E estava ganhando fora, né? Do Fora, ABC. exatamente. E a gente viu nas imagens, daqui a pouco a gente vai ver mais, Paysandu fez 2 coletivos, sábado e domingo. Né? O Lino mostrou isso na matéria. Quer dizer, o time trabalhou com bola muito forte por causa dessas 2 partidas. O Paysandu está sendo olhado de forma mais diferente, né? O Paysandu é um time que não perde desde aquele jogo com o Bragantino, né? Isso. Pela Série B, né? Segunda um jogo rodada. contra o Bragantino na segunda rodada. Já nem lembra, né? Então, olha só, olha quanto tempo faz que o Paysandu não São perde. 9 jogos. E olha quanto tempo que o Paysandu tem uma regularidade nas suas apresentações. O Paysandu deixou de ser aquele time inconfiável
que tinha um primeiro tempo de um jeito, o segundo de outro, às vezes o primeiro de uma forma muito brilhante, às vezes caía no segundo tempo. E o Paysandu mostrou de Belém e fora que é um time em condição de ser um time competitivo. Então, sem dúvida que Bahia e Macaé estão encarando o Paysandu como um time mais ou menos no mesmo nível, sem olhar aquela história de que o Paysandu acabou saindo da Série C e agora, depois que ele saiu, caiu de novo e voltou de novo. Então, o Paysandu é um time ali na briga, pronto para subir. Eu acho que o olhar hoje dos times é de muito mais respeito do que era antigamente. Exatamente, a gente pode olhar o inverso, né? A pergunta do Guerreiro, né? Que tamanho é a encrenca? Aí eles lá devem estar perguntando assim, que tamanho é essa encrenca que a gente vai enfrentar? Porque o Paysandu não é hoje o segundo colocado. Eles têm a obrigação de ganhar. E qual é o peso dessa obrigação no aspecto com o adversário que vem tão encorpado assim? Até porque o Paysandu, como disse o Valmir, ele hoje o Dado conseguiu encorpar o grupo. Né? Então o Paysandu é um time... Tudo bem, defesa, os dois volantes ali. Do meio para frente talvez ainda fique... devendo eu acho que os grandes problemas estão na criação ainda e o lado direito ali, as costas do Pikachu. Esse é um problema que tem afetado a equipe no jogo contra o Atlético Goianiense. Isso apareceu. No início do jogo, principalmente. Porque o Paysandu agora é um time a ser batido. Então, o Pikachu, que sempre foi a referência, passou a ser a referência para os outros. Ele é mais vigiado, ele é mais... As pessoas às vezes perguntam por que o Pikachu aparece às vezes pouco no jogo. Ele é muito mais policiado. O que aconteceu, por exemplo, no primeiro tempo contra o Atlético Goianiense? O Paysandu não conseguiu jogar. Achou o gol naquela jogadaça, aquela assistência maravilhosa do Carlos Alberto. E depois o pênalti lá, Thiago Silva, do Marlon. Pô, também aquele pênalti do cara no marca aquela... O Pikachu fez o gol em homenagem a Giovana. Né? A chamada cereja no bolo. O Paysandu tem hoje, ao meu ver, o seguinte, tem dois zagueiros consistentes, coisa que ele não tinha... O Dado tem esse time na mão hoje? Acho que sim. Eu acho que o Paysandu tem hoje dois zagueiros consistentes, coisa que ele não tinha. Uma competição de Campeonato Brasileiro, é preciso que você tenha consistência. Então, ele tem dois zagueiros de miolo confiáveis. Tem o Pikachu, que já vem bem há muitas temporadas, mas o Paysandu era um time, penso, que só jogava pelo lado direito. Verdade. Hoje, há um equilíbrio, que o João Lucas, é esse, né? O João Lucas é um jogador que é tão eficiente quanto o Pikachu. Se a gente for olhar, o João Lucas, nas últimas duas partidas, ele fez um papel muito interessante em relação ao apoio. A diferença é que ele hoje, né, tem uma dificuldade de cruzar, né? O cruzamento dele ainda... Mas ele tem uma participação muito efetiva. O Paysandu tem hoje a defesa menos vazada da hoje do campeonato. Então, há uma consistência na sua defensiva, eu acho que é fundamental. Né? Você tem, para iniciar uma boa defesa... O Emerson, que é o goleiro, tem feito jogos maravilhosos. Então, o Paysandu já começa muito bem, né? O resto vem na sequência. Partindo da premissa, se a zaga está boa... Há um estudo feito por alguns... Na internet, quando a gente fala isso, geralmente é piada, né? Há estudo que virou tão lugar comum que virou piada, né? Mas esse é sério. É um estudo matemático, é matemática pura, dos últimos campeonatos brasileiros da Série B. Todos os campeonatos da Série B em pontos corridos, a 12ª rodada ela é um divisor de águas. Quem chega à 12ª rodada entre os 4 primeiros, desses 4, três sobem. Esse é um estudo rigoroso, está nas mãos de um grande amigo meu lá dentro do Paysandu, para você ver como o negócio está. O pessoal está ligado até na ciência. E o Paysandu está trabalhando por etapas, de 6 em 6 rodadas a uma meta. Aliás, o Dado falou isso aqui, né, na última vez que ele esteve aqui, e interessante, aí o Paysandu ganhou do ABC, empatou com o Náutico e venceu os dois dentro de casa. Então, eu acho que já passou da média dele. Da média mínima, porque é o seguinte, uma quantidade mínima, média e máxima de pontos. E isso significa premiação. Chegou na mínima, tem uma premiação. Chegou na média, uma outra premiação. Chegou na máxima, uma outra. Muito legal isso. Até porque é o seguinte, esses 2 jogos agora, o Paysandu, ele não é à toa que está 2 rodadas... Quer dizer, depois que chegou ao G4, ele não saiu mais, ele se manteve, né? Então, pelos resultados obtidos. Então, esses 2 jogos agora podem dar o parâmetro real do que vai acontecer. E dentro dessa estatística é fundamental que essas 2 rodadas... Esses 2 jogos contra Bahia e Macaé,
Que são duas pedreiras, né? Duas pedreiras mantenham o Paysandu ali entre os 4. Entre os 4. Isso é fundamental para a gente seguir a ordem natural dos números. Só né? olhando o treino. Ele sentiu... Agora, Mas o Pikachu ele tem uma recuperação muito rápida, é bom lembrar é a facilidade isso. também da própria idade, né? Isso ajuda bastante. Exatamente. E ele é um atleta que se cuida, tem um histórico muito bom, de poucas contusões. Agora, Guerreiro, a gente olhando ali aquela classificação e os resultados dessa rodada, aqueles velhos, os nossos velhos inimigos, eles começam a aparecer, né? Isso também tem que... Você está ligado. O América Mineiro, né? O Vitória mesmo, que a gente viu aqui a bola que jogou. É verdade. Essa goleada sobre o Bahia não é surpreendente para a bola que ele jogou aqui. Aliás, vamos ver esse estrago? Esse estrago que foi um estrago do Vitória no Bahia, dentro do Barradão, não lotado, mas um público muito bom. Vamos aqui para Supertela LG para a gente acompanhar já. Estamos aqui na expectativa. Agora vem os gols da goleada. 4-1. Está aí o primeiro gol, o cruzamento e o Guilherme Matos de cabeça. Olha a metida do Escudeiro. Ele cabeceou livre. Bom jogador esse Escudeiro, né? É, muito bom jogador. Cabeceou bonito o Guilherme Escudeiro Matos, foi o zagueiro. também ontem. Quem? Foi expulso ele. O Escudeiro junto com o Souza. Aí o primeiro gol, início do jogo no Barradão. Tu viu que teve uma manha ali na cobrança da falta, né? Jogada rápida e a metida do Escudeiro. Testada firme para fazer 1-0. E aí o segundo gol. Esse ainda é o primeiro. A gente né? vai ver aí mais uma imagem de todos os ângulos. Né? Que beleza. O gol de cabeça. E aí o gol de pênalti do Escudeiro. E foi pênalti mesmo, não há o que discutir. O Escudeiro cobrou com muita categoria, fazendo 2-0 para a equipe do Vitória. Ele é o capitão, é o grande líder da equipe rubro-negra baiana, o Escudeiro. Comanda o time como fez aqui, jogando contra o Paysandu no Mangueirão. Aí o segundo do Vitória. Mais um ângulo para você acompanhar. Agora sim, o terceiro gol marcado pelo Rogério. Que traulitada do Rogério, hein? Eu tinha acabado de entrar no jogo. Bateu bonito. Acabou, filho. Ele tirou a camisa ali. Dá um cartãozinho de graça. O Vitória colou, ele entrou no G4, mas à noite o América Mineiro tirou o Vitória do G4. Ele é o quinto Vitória com esta goleada. 19 pontos, né? Exatamente. Vitória tem 19, o América Mineiro do Givanildo tem 20. É o quarto. Mister Série B, né? O Bahia tem 18, o Macaé tem 17. O Bahia é o sexto e o Macaé é o sétimo. Eu estava falando, tá todo mundo colado ali. Aí, mais uma vez, o gol do Rogério, a bola bateu no travessão. Agora o gol do Bahia. Max Biancucci. O Max Biancucci. Livre, leve, solto, né? Aquela bola pelo pau, né, Guilherme? O desvio. E ele chegou livre para cumprimentar. Aí teve deu um alento ao Bahia. Uma confusãozinha que ele foi beijar o escudo ali para a galera da Vitória, aí o pau cantou e tal. Enfim, foi aí que a coisa complicou. O gol do Biancucci. E aí, olha o gol do Robert, ex-Sampaio Correia. O quarto gol do Vitória. O Robert havia entrado também no jogo. Olha a traulitada. Ele estreou aí, foi a estreia dele. São Paulada, Mas é muito bom jogador esse Robert. Foi a estreia dele ontem. Muito bom jogador. Que, aliás, mostrando a belíssima contratação que foi, né? E entrou no jogo, vinha se preparando para estrear. Entrou no segundo tempo para acertar essa traulitada. 4-1. Olha, é um estrago significativo. Do ponto de vista até emocional, no astral do Bahia. Eu diria o seguinte, foi um tsunami. Esse gol aí... É um tsunami. Passou e... A tendência, né? Qualquer time se abate com um resultado desse. Agora, o que eu considero, e aí a minha tese de que é sempre também um complicador, é porque equipes assim são cobradas para reagir logo. Sem dúvida. Né? Porque tem torcida em cima. E na Bahia, principalmente. Meu Deus, né? Pressão em cima do treinador. Deixa eu fazer uma colocação para vocês aqui. O Leandro Paixão, ele se ventilou alguma coisa de Rodriguinho, Corinthians, e o Maxi Rodrigues do Grêmio, ex-jogadores que passaram... O Paysandu vai contratar um meia. Ou já teria até acertado, ainda não anunciou oficialmente. Né? Mas há
esta informação que Há o quem meia diga está que chegando para o Há quem Paysandu. diga que agora pela manhã, na segunda-feira, ele pode ser Exatamente. E eles estão guardando isso com todo cuidado, né? Só quando O Paysandu for só apresentado. anuncia quando for apresentado pela Papão TV. O Maia isso já aí. disse, deu uma de VIP, né? Eu estou guardando O que há de bom em mim é. Bom, e na sexta o Paysandu joga com o Macaé. O Macaé, ele vai enfrentar o América Mineiro em casa. São 2 jogos em casa do Macaé, hein? Contra o América Mineiro, que é um confronto aí direto também nessa briga. E na sexta-feira, outro confronto direto contra o Paysandu. E o Macaé foi a Natal lá no Frasqueirão. O ABC continua sem vencer no Frasqueirão. Vamos ver. Impressionante Nós isso. temos também os gols do empate entre Macaé e ABC, ou ABC e Macaé, pela ordem. Está aí o gol do Anselmo. Pipico cruzou. Parece treino, Mas hein? E o Anselmo- perigo esse pipico. Olha o cruzamento do Pipico. E o Anselmo desviou. Agora, bola que bate na zaguinho, hein? trave, E o Saulo fica olhando. E olha, esse goleiro do ABC é um bom goleiro. O Baita do Saulo é goleiro muito que é bom o goleiro. Saulo. E o gol do ABC já foi na reta final do jogo. Já praticamente nos acréscimos, o ABC achou o empate, né? Bola alçada na área. Kaique, né? E aí, o pênalti. Uma cavada aí. Muito Não, cavalo. mas aí Deu- foi toca do goleiro também aqui pra nós. A né? bola pro lado, Mas né? Uma valorizada. Pelo ali. amor de Mas Deus. ele deu. Pô, deu na canela. Deu na pô. canela. Deu na canela. Passou do ponto o goleiro. E o Kaique, que é um artilheiro Como também. diria aquele cara da ESPN, é pênalti à brasileira. A brasileira, diria o Mauro César Pereira. 1-1, o Macaé é um time tinhoso, e você sabe bem disso, né, Gerson? Meu amigo, eu não gosto nem de lembrar. Então, Você não gosta de lembrar? porque tivemos aí novamente a dupla infernal, Pipico e Anselmo. Essas duas peças desgraçaram com o Botafogo. Esse Anselmo fez 2 gols em 2 minutos. Essa é coisa do passado do Botafogo. O Botafogo já meteu 5 no Sampaio, já tá tudo A bem. gente não quer se gabar, mas realmente já é um pouco passado isso. Mas serve de lição. Esse time é ajustado. Esse time do Macaé mudou muito em relação àquele Macaé que ganhou a Série C aqui no Mangueirão. Né? Mas trocou técnico, tudo aquilo. Né? Mas é um time arrumado, tem jogadores muito bons. Gerson, a Ana Lobato faz uma colocação assim: o Paysandu começou o campeonato desacreditado e hoje ele é motivo de orgulho não só para o futebol do Pará, mas é um candidato em potencial? Eu acho que sim, eu acho que não é o único candidato, né? A gente tem uma batalha A que Série vai... B, a Série B ela é muito acirrada. ela é mais encorpada. Muito mais. Tu vê que tá todo mundo ali enfileirado, né? A diferença é 1 ponto. Até o 7º é 1 ponto. de 1 ponto. diferença. Então a gente tem uma briga direta aí de pelo menos 7, 8, no máximo 10 equipes para Mas subir. não é um time para ficar, na minha opinião, o tempo todo na primeira página de classificação. Exatamente. O tempo inteiro. Eu acho que ele já Lutando mostrou... pra- E uma lutando muito pra não descer muito nessa E uma primeira outra fase. coisa, toda vez que o Paysandu tem um desafio como esse de agora, de sair para jogar 2 vezes, ou então para sair, ainda que faça um jogo só, mas que sempre o adversário, ele exige de um adversário, olha, teste de fogo para o Paysandu. Eu acho que o Paysandu já teve nessa competição, depois de 10 rodadas, os seus testes de fogo, saiu muito bem. O Paysandu não ganhou de qualquer... O Paysandu ganhou do Ceará, ganhou do Santa Cruz, Se bem que ganhou o do Ceará- Vitória se bem e que o ganhou Ceará- agora do Atlético Se Goianiense. bem que o Ceará não é muito referência. Mas, Não, mas quando mas no jogou momento aqui, que ele ele estava era jogando com referência. o Paysandu, Ainda ele era um time que estava Mas segurando com- ali. mas com- Olha, nome, né? o Carlos Diago faz uma lembrança aqui, que nos últimos 2 anos da Série B, o segundo colocado na 10ª rodada foram os campeões no final. Olha aí. Mais um alento Mais aí. um dado ao dado. Mais um dado ao dado. Lembrando que hoje tem camisa do Paysandu e do Remo, cara. A galera tá bombando Que aqui. beleza, Tá, Twitter, todo mundo tá. mandando ver. Mandando aí. ver aqui. O Zoeiro Pará já mandou aí? Já mandei, ele falou que ele Futebol não zoeiro, bateu na né? mãe, mas ele tá acordado até agora pra ver o acordado. balanço. Ai. Vamos falar do Campeonato Sub-20, vamos ter uma decisão especial. Paysandu e Tuna vão decidir o Campeonato Paraense Sub-20, lembrando que o campeão vai nos representar na Copa Norte Sub-20, cujo campeão representará o norte do Brasil na Copa do Brasil Sub-20. Então, vamos acompanhar aqui. O Paysandu jogou com a Desportiva sábado de manhã, foi 0-0, e aí a decisão foi para os pênaltis. Aí a primeira cobrança do Paysandu, Caio cobrou e fez, o Tarsia empatou, segunda cobrança do Paysandu, Railson fez, Búfalo empatou,
André vai fazer 3-2 para o Paysandu. E aí veio a cobrança do Juninho e o Paulo Ricardo encaixou a bola. Ficou 3-2 aí para o Paysandu. Paulo Ricardo, que é o sobrinho da Pinar, né? E aí o quarto gol marcado pelo Jefferson. 4-2 para o Paysandu. E de novo o Paulo Ricardo na cobrança do Andrelino. A defesa do Paulo Ricardo. 4-2. O Leandro Carvalho nem fez a cobrança. Seria a quinta do Paysandu. 4-2 para o Paysandu. Paysandu finalista da competição. Primeiro jogo será quarta-feira, 9h30 da manhã na Curuzu. E o segundo jogo no sábado, às 9h30 da manhã, no Souza. Interessante. O Leandro Carvalho, inclusive, não está relacionado. Quarta é Curuzu? Marquinhos não está. Quarta é Curuzu e sábado é Souza. Marquinhos também não está relacionado para a viagem. O Paysandu deixa o time mais encorpado para essa decisão com a Tuna no Sub-20, porque tem competição e tem uma visibilidade nacional. A vaga Copa do Brasil, a visibilidade, o Remo teve essa chance, poderia ter aproveitado muito mais do que aproveitou, né? Deixou escapar. Mas olha, não sei como é que está olhando agora a direção. Só lembrando, foi 0-0 no tempo normal, aí por que foi para pênalti? Porque no primeiro jogo foi 2-2, lá no CT da Desportiva quarta-feira, por isso que nós fomos para os tiros livres da marca. Eu tenho acompanhado, a presidência do Paysandu tem olhado diferente a questão do Sub-20, né? O Paysandu que já não vai fazer a Copa São Paulo, né? O presidente anunciou que não deve jogar a Copa São Paulo com a vaga. E eu não sei como é que eles estão encarando. Na verdade, quem dá vaga para a Copa São Paulo é o Sub-17 agora. Exatamente, o Sub-17. Mas como é que eles estão avaliando isso? Porque o Sub-20, Sub-17... Eu ainda tenho minhas dúvidas se o Paysandu não vai participar. Ele foi todo reformulado. Da Copa Porque São Paulo. Na época do Mancha houve um questionamento lá, a presidência chegou e perguntou quais eram os objetivos. Parece que as coisas, em termos de ideais, não bateram. Não sei agora com o Wanderson como é que as coisas estão. Né? Eu acho que também... Salvo engano, o Ulisses Sereno assumiu as divisões de base. É o coordenador. O Giovani vai ser um colaborador focado no mercado europeu, no mercado internacional, enfim. Eu acho que essa mudança, essa decisão em relação à Copa São Paulo tem a ver também com um certo desprestígio que a competição começa a ter, né? Ela, de algum tempo para cá, ela não é mais aquela competição que se imaginava, que ela faria, né? Teria um efeito, as pessoas comentavam. A Copa São Paulo virou até mesmo uma competição, primeiro, muito focada em empresários. Segundo, a história de ser hoje muito doméstica, né? Quase sempre as decisões, as finais são entre clubes paulistas. Eu acho que ela diminuiu de tamanho, de importância. Talvez por isso essa desistência do Paysandu. Outras Copas também, mais ou menos na mesma... E a Copa do Brasil, ela ganhou relevância. A própria Copa BH também está ganhando corpo. Quer dizer, outras Copas paralelas são transmitidas. Que estão ganhando corpo também. Isso. Bom, vamos ver o gol da Tuna. Houve empate no primeiro jogo em Castanhal, 1-1. E ontem de manhã, sábado de manhã no Souza, a Tuna venceu por 1-0. Olha o gol do Iguinho. Olha o Iguinho. Iguinho do papai. Iguinho fez o gol no início do jogo no Souza. A marcação do gramado do Souza é do futebol americano. É porque o futebol americano é jogado lá. Olha o gol de cabeça do Iguinho, a Tuna venceu. Lá, como ela fez 4 pontos na fase semifinal, um empate e uma vitória, o Paysandu só fez 2, por isso a Tuna faz o segundo jogo no Souza. É exatamente por isso. A campanha da Tuna na fase semifinal foi melhor que a do Paysandu. Não há vantagem. Se houver 2 empates, teremos cobranças de tiro livre da marca do pênalti. E também cabe para a Tuna o mesmo que se falou para o Paysandu. Está aí uma visibilidade que a Tuna, de repente, pode ter. E ela precisa voltar a acho que ter precisa até esse mais olhar. que o Paysandu. Com certeza. Nesse momento, acho que sim. Até porque a Tuna sempre foi uma formadora, né, gente? Exatamente. Eu acho que talvez estejamos aí assistindo um retorno, né? O ressurgir da Tuna. O ressurgir a coisa começa justamente por aí, né? Pela base. E de tanto a Tuna exportar, né? De tanto fazer escola, que o olhar de quem está fora em relação a Tuna e Paysandu é sempre com mais carinho para a Tuna. Diferente com o próprio Paysandu, porque a Tuna é muito mais formadora. Historicamente, a formação da Tuna ela é muito mais formadora que o Paysandu. Muito bem. Já a gente vai voltar para falar do Clube do Remo. O Leão fez amistoso e ganhou do Ipiranga no Zerão. E tem o Águia, que continua sem vencer na Série C.
Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. Demais de verdade. É curtir o verão Yamada com essas ofertas. Vem comprar LG fácil no seu cartão Yamada, gente boa. TV LG LED 49 polegadas, Full HD, com parcelas de apenas R$ 259,90. TV LG LED 32 polegadas com conversor digital integrado em 10 e 127,90 sem juros. TV LG LED 40 polegadas Full HD em 10 e 199,90 no seu cartão Yamada, gente boa. Só Yamada tem um verão fácil pra você. Vem aproveitar. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho! Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. O maior fenômeno infantil de todos os tempos está de volta. E desta vez, muito mais emocionante! Frozen 2 Fever, febre congelante! Domingo, dia 5 de julho, na Assembleia Paraense. Única apresentação em Belém. Ingressos à venda pelo site celcard.com.br e no quiosque do Boulevard Shopping. Informações 989891950. Eles estão de volta e dessa vez vão invadir a sua casa. Chegou a promoção Jurássico Cards do Diário do Pará. São 25 cards dos mais incríveis e aterrorizantes dinossauros que viveram no Brasil e no mundo, trazendo informações e curiosidades dessas feras pré-históricas para você colecionar. Embarque nesta aventura. Card encartado grátis todos os dias no Diário do Pará. Mas cuidado, porque eles estão famintos. Realização Diário do Pará. Patrocínio Claro, é você que faz o agora. App Vida, saúde ao seu alcance. Aproveite a vida, o que ela tem de melhor. Vá de Honda Pro 160. Faça hoje o consórcio nacional Honda na Revemar Moto Center. NXR 160 Bros ESDD. Agora com motor 160 cilindradas, mais robusta e painel digital. A única da categoria com freio a disco nas duas rodas. Imperdível, a partir de 215,64 mensais. Com o consórcio nacional Honda na Revemar, você aproveita o que a vida tem de melhor. Revemar Moto Center. Apaixonados por motos. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Imperdível! Faça a sua assinatura do Jornal Diário do Pará e leve para casa informação de qualidade, mais o kit Euro contendo um conjunto de pote de vidro e um conjunto de facas para deixar a sua cozinha muito mais bonita. Assinatura anual por apenas R$ 390 à vista e você ainda divide em 4 vezes no cartão. A promoção é válida até o dia 31 de dezembro ou enquanto durarem os estoques. Informação e modernidade só com o Diário. Ligue a Cine 4006-8000. Não perca tempo. Líder, você é líder do líder.
A temporada mais quente do ano chegou e para você arrasar nas praias, clubes ou em qualquer lugar que for curtir a estação, é só ficar ligado na RBA TV e anotar as dicas importantes que exibiremos durante a nossa programação. RBA Verão 2015, oferecimento Big Ben. Celular barato é na Big Ben. Revemar, consórcio nacional Honda é na Revemar Motocenter e Óticas Ana Maria. Prazer de ver e viver. E o Clube do Remo fez o seu último amistoso antes da estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. Começa a 4ª divisão na próxima semana, no próximo final de semana. Vamos aqui para a Supertela LG. O Remo joga em Vilhena, no Portal da Amazônia, domingo às 18h30, dia 12, a estreia do Leão Azul. O Remo que terá depois o Rio Branco, o Náutico e o Nacional. Este é o grupo do Clube do Remo na Série D do Campeonato Brasileiro, a 4ª divisão. O Remo fez uma partida amistosa no Zerão, em Macapá, e venceu o jogo por 1-0. Gol do zagueiro Henrique de cabeça no final do segundo tempo. Vamos ver o único gol do jogo aqui na Supertela LG. Escanteio para o Clube do Remo. Silvio. Bola alçada na área e a bela cabeçada do Henrique no chão, né? Não deu para o Adriano. Olha o Adriano, paredão. Beleza de gramado, hein? É muito bom, o Tá Zerão muito legal, todo Zerão, remodelado. muito elogiado Tá lá. muito legal o Zerão. O Zerão hoje tem uma pista olímpica das melhores, tem um gramado perfeito. Agora, aquela Cacheado na transmissão da Clube estava empolgadíssimo. Todas têm assento, então tá muito bom o Zerão. Bom, agora com relação ao jogo, com relação à formatação do time do Remo. O Cacaio optou no jogo deste domingo para uma maneira mais conservadora de jogar. O Chicão. Colocou o Chicão e deixou o Juninho como opção de banco. Isso é o início do jogo com muita chuva. Bom, esta forma de jogar, ele mudou no intervalo, porque houve um jogador expulso do Ipiranga, mas ele não tirou o Chicão, ele tirou o Ameixa para colocar o Juninho. Então, a pergunta que não quer calar. O Chicão está virando titular do time do Remo? Eu acho que ele é titular. Eu acho que ele não era ainda não tinha sido anunciado, mas é titular pelo que vem jogando, né? E eu quero dizer que na minha seleção particular do Campeonato Paraense, o Chicão foi o craque do campeonato, por regularidade, por tudo mais. Um volante inteligente, e ele soma hoje a experiência, né? É um jogador que já tem os atalhos e tudo mais, praticamente não erra passes. E o Chicão, muitas vezes, durante o jogo, ele lembra até é semelhante ao Augusto Recife, pela qualidade do passe. Ele ajuda muito na criação, justamente por ser um volante participativo. E ele, pelo que o Cacaio falou, já agradou também nisso. E a própria opção mesmo, como você lembrou, na hora em que o jogo estava, digamos, mais afeição, né, para uma opção ofensiva, ele até sacrificou, né, o setor de marcação com a Ameixa e manteve o Chicão. Eu acho que é, sim, candidatíssimo a estrear domingo vai assim. ao lado do Eduardo Ramos. O meio-campo com Ilailson, Ilailson, Ameixa, Chicão e Eduardo Ramos. E vai depender também de como o Cacaio, eu acho que o Cacaio ele vai também estudar cada adversário. Acho que o meio-campo dele pode ter essa variação, dependendo de como ele vai jogar, se é dentro de casa, se é fora de casa, se ele precisar de um resultado, de abrir mão de determinados jogadores em detrimento de outros. Eu acho que esse meio-campo do Remo pode ser um meio-campo até flexível em determinados momentos. Hoje o Cacaio, até final do jogo, quando entrevistado pelo Paulo Cachado na transmissão da Clube, ele, ao fazer a análise da partida, ele, de certa forma, lamentou efetivamente as ausências do Elton e do Léo Paraíba, que ele gostaria de ter experimentado os dois. O Jorge Lucas, que seria o lateral titular, não foi, sentiu um desconforto, talvez nem jogue a estreia contra o Vilhena, deve ficar mesmo o Levi pela direita, mas o Cacaio se referiu principalmente a esses dois jogadores que seriam duas peças também para mudar a forma de
de jogar ofensivamente. Muda por completo. Se você tem o jogador... O Elton é um jogador mais de força, até voluntarioso e tal. E o Léo Paraíba é aquele meio atacante, né? Rápido, que joga muito pelos lados e chuta muito bem, né? De média distância. E seria interessante para mudar, porque ele está com Pati e Aleilson. Mas, de repente, ele teria uma formação, por exemplo, com o Léo Paraíba ao lado do Aleilson, o Remo ficaria com um ataque velocíssimo, né? Um ataque de velocidade. Com o Pati ficaria a referência e mais um jogador pelos lados. Mas aí, ele criou essas opções. Ele não pôde ver em ação. Em ação, né? claro. Então vai ter Mas pode contar com esses jogadores. Isso é bom, olha, isso é bom ter um jogador, por exemplo, como o Elton, que é um jogador finalizador e um jogador de força também quando precisa. O Remo vai jogar, por exemplo, naquele estádio Raimundo Ribeiro, lá em Roraima, né? Contra o Náutico. Aquele gramado é muito ruim para se jogar, é difícil tocar a bola nele. Olha é um gramado. Bumba meu boi, né? Gramado... porque eu não sei se seria. Tudo bem. Eu também não achei tudo isso. Porque ele já tinha batido, já tinha dado umas 3 faltas. Pode ter sido pelo conjunto da obra. Foi o conjunto da obra. Porque ele já tinha amarelo. Nós não vimos os melhores momentos dele. Foi o fim do Serafim. Teve que sair do jogo, não teve lero-lero e nem vem cá que eu também quero. Agora, o Remo vai viajar sexta de manhã para Porto Velho, almoça em Porto Velho, segue logo para Vilhena. São 700 quilômetros. São 700 e poucos quilômetros. O jogo será às 18h30, porque é um jogo de televisão, um jogo que será mostrado pelo Esporte Interativo. Aliás, essa foi uma notícia, uma das boas notícias do Remo durante a semana, né? Além do acordo com o Paragominas, né? Além do adiamento do leilão do carrossel. Essa do Esporte Interativo... E o Remo já pediu também para a CBF para que os seus jogos em Paragominas sejam nos sábados às 19 horas. Só que agora a CBF vai ter que encaminhar o Esporte Interativo. Porque depende da grade, né? Como o Esporte Interativo quer mostrar os jogos do Remo, na verdade comprou... Por causa do Remo? Por causa do Remo, um ou outro clube mais, mas fundamentalmente a região... norte por causa do Hoje, Remo e Paysandu são a menina dos olhos deles. Exatamente. E não sei até onde vai essa Copa Verde no que vem. Os caras vão ter que dar um jeito de colocar o Paysandu. Mas não tem jeito. Eu não sei, não. Não tem como colocar. Agora, o Remo vai pegar o Vilhena. Vilhena perdeu o campeonato em casa no sábado para o Gêmeos. Fez 2-0. E está mergulhado tomou de 4-3, né, perdeu 6 jogadores que já não ficaram a semana. Uma reclamação. Teve jogador que saiu fugido de lá. Família saiu família de jogador, enfim. Mas o presidente do Vilhena disse, não, nós vamos participar e vamos com esses garotos aí, porque tem muita gente achando que o Vilhena pode até amanhã desistir. É uma possibilidade. Só que a vaga não é dos Genos, porque o campeonato rondoniense não carimba a vaga para o mesmo ano. A vaga é do campeonato do ano passado. O Vilhena está entrando pelo título de 2014, tá certo? Mas... o Vilhena vai participar. Um time meia-boca, o que é bom para o Remo, que seja meia-boca. Né? É muito melhor. Enfim. O Alexandre Falcão faz a pergunta. Primeiro ele diz o seguinte, eu queria tanto ganhar um prêmio, nunca ganhei um prêmio. Reza pro teu anjo da guarda aí, que daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. A medida do Remo, do Paysandu, a galera bombando. Aí ele quer saber o seguinte, o Remo vai para a Série D esse ano, finalmente? Série C? Série C. Série D. Olha, eu acho que tem boas possibilidades. Está bem encaminhado, porque... o que pode atrapalhar o Remo, pelo menos a chegar às fases decisivas, onde o Remo chegou no ano passado, né? Podia ter ido um pouco mais. São dois mata-matas, né? Para chegar, são dois mata-matas. O grande problema engatou no primeiro. Desde o ano passado é que acabou a regionalização a partir da segunda fase. É estilo Libertadores. É o primeiro na classificação geral contra o 16º. Pode pegar alguém lá do Sul. Então pode pegar alguém do Sul, como pegou o Bragantino. O Brasiliense. Mas ficou provado no decorrer daquela disputa, quando terminaram os 180 minutos, ficou provado que o Remo podia ter ganho. Fácil. Não, sempre é possível. O que talvez aumente seja o grau de dificuldade, dependendo do adversário. Mas o que eu penso é que o Remo ele corre um risco muito grande, que é de ser atrapalhado fora de campo. Vamos projetar. O Remo, eu não vejo nenhuma possibilidade do Remo não chegar à segunda fase. Seria uma tragédia o Remo não chegar à segunda fase. Ainda mais com o elenco que tem. Com Rio Branco, Nacional, Náutico e Vilhena. Aí vamos ver aqui. Quem seriam adversários difíceis?
Olhando aqui no grupo A2, Guarani, do Ceará, Imperatriz do Maranhão, Ainda River, o River do Piauí, quem mais? Deixa eu ver aqui um outro, Campinense da Paraíba, Central de Caruaru, 13 da Paraíba, Rio Branco do Espírito Santo, Caldense, talvez. Sim, aí já começa a engrossar o Caldense. Você falou a palavra certa, Caldense. O Gama é. Vila Nova de Minas, Duque de Caxias do Rio, Botafogo de Ribeirão Preto. Aí engrossa. Resende, o Red Bull de São Paulo, que está cheio da grana. Baba. Operário de Ponta Grossa, o Internacional de Lages, Ipiranga do Rio Grande do Sul, Volta Redonda do Rio, São Caetano de São Paulo. Enfim, assim só no geral. Subir, o Caetano já não é mais um erro, né? Se preparar para encarar qualquer coisa. Eu acho que o elenco ele tem que estar, né, visando, lógico, essa primeira fase, mas é um elenco que talvez precise ser, né, um pouco turbinado para encarar as fases eliminatórias. Porque nesse time do Vilhena, por exemplo, só quem ainda está lá de nomes do futebol rondoniense é o Cabixi, que desde 2011 eu acho que está lá pelo Vilhena, né? O resto é uma garotada. Não, Guerreiro, mas eu já estou. Mas eu já estou projetando a segunda fase. A segunda fase. Você também considera que eu página acho, virada? Olha, se o Remo não passar por essa primeira fase, realmente é melhor ir vender limão na feira. Quais seriam os adversários dessa primeira fase? Eu acho que o Nacional. Só o Nacional. Nem o Rio Branco entra mais. É o Rio Branco pela tradição. Mas o Rio Branco não é mais nem de longe aquele Rio Branco. O futebol acreano Em tese, as vagas são de Remo e Nacional. Não é isso? A gente começa a competição com vagas aí mais ou menos definidas, né? Na verdade, no ano passado, eu tiro como exemplo a história do ano passado, a era Roberto Fernandes. Mesmo com todos os problemas lá em Bragança, jogando lá, com um time irregular, instável, o Remo passou, né? Se atrapalhou, perdeu pontos absurdos contra a Moto, lembra? Pontos bobos de River, mas passou. Então, acho que é lógico que os adversários são outros, é o outro lado, né? Mas repete a dose. Voltou, né? O Remo já jogou. O fato de essa perda de mando de campo, ela tira um pouco assim. Mas acho que é uma estruturação melhor, sabe? Esse ano a coisa está mais. Até mesmo quanto à organização de esse acordo lá com Paragominas. A coisa parece mais bem encaminhada. Mais profissional. E o televisionamento com a participação da TV também. E acho que o Remo hoje... Os nossos times precisam ter cuidado, né? Tentar fazer um esquema preventivo para que não ocorra mais esse tipo de problema. O Paysandu agora vai ser julgado amanhã, hoje, né? Por causa do laser. O Remo já perdeu tantos e tantos mandos. Já vai jogar em Paragominas. O mais interessante é que agora estava tudo caminhando. O pior, Guerreiro, a maioria desses confrontos são marcados por redes sociais. Então, são fiscalizáveis. Pode ser preventivo, né? Pode ser preventivo. Tem que estar atento. Quer dizer o seguinte, as coisas parece que estavam clareando para o lado do Remo, porque era um mando de campo. Aí um auditor, o mais realista... Procurador. O mais Procuradoria recorreu. O mais realista que o rei, né? Deve ser aí a gente estende isso. Outro dia até acho que no blog, uma pessoa falou sobre isso para mim. E tem razão. Você imagina isso num Corinthians, por exemplo, o procurador recorrendo de novo para punir o Corinthians? Não existe, né? É a situação nossa aqui também. A falta de credibilidade. Aplicar a lei, né? Aplicar a lei em cima do... querer ser mais realista que o rei, né? Nós temos o Henrique, o autor do gol da vitória do Remo, analisando este último amistoso antes da estreia. Vamos ouvi-lo. Foi bom, né? A nossa preparação, o que a gente estava almejando, a gente conseguiu. Né? Graças a Deus saímos daqui hoje com a vitória e a preparação agora terminou. Agora é pensar no jogo contra o Vilhena para a gente estrear bem. É estrear bem. Bom valor também. Bom jogador. Fez um campeonato paraense muito bom. Mas olha, eu penso assim... Aliás, as contratações do Remo, desculpa, Valmir, foram boas. Todas as contratações. Era isso que eu ia pontuar. Era isso que eu ia dizer, porque se a gente concorda... Se todos... Não, tudo bem. Se nós concordamos aqui que não existe possibilidade... Não, possibilidade existe. Não, só uma tragédia, uma catástrofe para o clube do Remo não avançar a segunda fase, não é nem com relação tanto aos adversários. É da gente saber hoje que o clube do Remo não contratou jogador que está para se aposentar,
jogador que estava parado há 3, 4 meses. São jogadores que acabaram de sair do Campeonato Paraense, que tiveram boas atuações. Foram chamadas jogadores que foram pontuais, exatamente, né? que foram destaques onde passaram. O Chicão, por exemplo, apontado aqui como Gerson, como craque do campeonato, eu não chegaria tanto, mas diria que foi um dos jogadores que melhor se apresentou nas vezes em que esteve em campo, o Independente chegando bem, sempre com aquele futebol bem apresentável. Então, acho que o Remo tem, nas contratações, a condição de ter um plantel mais enxuto, um plantel mais barato e favorito para avançar, sem dúvida. E eu acho que o Cacaio, pelo conhecimento dele da competição, porque ele esteve nessa competição com o Paragominas. E só saiu porque teve problema lá caso de erros administrativos. Problema de pagamento. Mas não, a suspensão, perda de ponto. Perda de ponto, é verdade. Aí, agora, e também o Cacaio vem com esse grupo e foi, né, reforçando, e ele teve participação nas escolhas, isso é fundamental, direto. Quer dizer, esse grupo está com ele, do mesmo jeito que a gente falou há pouco do Dado ter o grupo na mão, o Cacaio também tem. É verdade. Talvez até muito mais, porque pelas dificuldades todas que o Cacaio teve que enfrentar. Ele sempre soube administrar. Outra coisa, é bom citar hoje, a capa do Bola hoje fez a matéria que o Bola destacou nesse domingo com relação aos problemas que vêm se acumulando de administrações passadas. E agora a gente está podendo ver que... Um amigo meu me telefonou para dizer que aquela capa só ficou faltando ali, aqueles tipo cartaz do Velho Oeste. Procura-se. Aí a história da valorização da prata da casa, né? O Remo tinha um trabalho com Armando Corrêa, com né? Que era bem fundamentado, que verdadeiros baluartes. Né? E aí não soube aproveitar isso. Foram jogadores que foram escapando pelas mãos. E hoje o Remo está valorizando muito. E o Cacaio tem essa visão. A volta do próprio Tsunami já é uma... O Remo ainda tem uma boa geração remanescente desse pessoal aí. O Tsunami voltou e o Remo está atrás do lateral. O Tsunami ele é zagueiro, ele é volante, ele é lateral. Ele disse que gosta de jogar de zagueiro, mas se precisar vai na lateral. E o Águia? O que é que está acontecendo com o Águia? Vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Resultados da sexta rodada: Cuiabá 0, Salgueiro 1, Fortaleza 1, América de Natal 0, Águia 1, Asa de Arapiraca 2, Botafogo da Paraíba 2 e Casa 0. Vamos ter mais um jogo, deixa eu conferir aqui na minha tabela, que será amanhã. Confiança e Vila Nova para completar esta sexta rodada. Eu venho com a minha cola, não tem jeito. Confiança e Vila Nova vão jogar no Lorival Batista, nesta segunda-feira, hoje, né? Às 20 horas e 30 minutos. Que ele diz vamos lá, pro neto aí, dele, quem cola não sai da escola. Quem cola não sai da escola. E agora vamos para a classificação. Olha só a classificação. Fortaleza é o primeiro de toda a Série C, com 16 pontos. Em segundo, o Asa de Arapiraca, com 12. Em terceiro, o Salgueiro, que ameaçou abandonar, mandou carta para a Federação Pernambucana. O presidente da federação disse: deixa a carta aqui comigo que não vai para a CBF. Salgueiro ganhou fora de casa, é o terceiro com 11 pontos. Em quarto, Vila Nova, que só joga amanhã, com 9 pontos. Em quinto, Botafogo da Paraíba com 9. Em sexto, América de Natal com 8. Em sétimo, Confiança com 5, um jogo a menos. Em oitavo, o Cuiabá com 4. Em nono, o Águia com 4, nenhuma vitória. E o Icasa ainda não pontuou. Pode ser a chance do Águia agora, né? O Águia vai jogar com o Icasa. Vamos ver aí. Sábado, 16 horas, olha esse jogo no Romeirão, hein? Icasa e Águia. É o Lanterna contra o nono colocado. Clássico dos desesperados. Não vai ser fácil não, hein? Icasa e Águia, portanto, no sábado Patrocínio, no Romeirão. Funerária, Deus mas é bom que se diga, o Águia está invicto fora de casa. O Águia não vence em casa, não ganha fora também, mas não perde. Também não perde. Enfim, vamos ver os gols da partida. Aliás, os gols todos no primeiro tempo. Vamos ver aí o primeiro gol da equipe do Asa, marcado pelo Didira. O Iniesta do Agreste, como chamam lá os arapiraquenses. Né? Esse Didira já nos criou sérios problemas, né? Seríssimo. Aí o segundo gol, marcado... Mas também a zaga do Águia ficou olhando ali, o cara sozinho. O Paulo Rafael se virando nos 30. Alex Henrique fez 2-0 para a equipe do Asa e houve este pênalti. O Spoca bode. Também um pênalti à brasileira, né? E o Flamel foi lá. Tá aí ele, Gerson. O Spoca bode, Oriximiнаense Flamel, com a categoria de sempre, fazendo o gol único do Águia. Mas...
resultado complicado. A situação do Águia. Novamente, o Águia teve todo o segundo tempo para resolver, né, e não a vida resolveu. dele. E o que prova que é uma equipe com problemas. Né? O João, né, a gente conhece, sabe do trabalho, da dedicação. Aquelas 3 semanas praticamente, 2 semanas e pouco, né? 3 semanas de paralisação. Mas ele disse que ele falou que ele vai dar a volta por cima na declaração. Tomara. Porque, eu ouvi a entrevista dele para o PH no Porque, na verdade, está começando a ficar... O prazo está apertando, né? A volta por cima depende da tabela. E são 2 jogos fora. Joga com o Icasa sábado que vem e no outro domingo com o Cuiabá. Nas circunstâncias... Que também está ali, brigando para sair do... Mas nas circunstâncias, esse jogo com o Icasa é o jogo para ganhar de qualquer maneira. Exatamente. Não pode perder pontos. O Águia tem que sair para ganhar os jogos, né? Como ele fazia anteriormente, lembra? O Águia precisava ganhar os jogos, chegava para disputar 6 pontos, pelo menos 3 ele trazia. Os 3 últimos jogos do Águia neste primeiro turno, né? 2 fora, contra Icasa e Cuiabá, e o último na 9ª rodada em casa contra o Fortaleza. Aí é encrenca, né? Pedreira, né? Agora, o Lineker foi bem no jogo, foi né? bem, teve destaque e tudo. Apareceu bem nessa opção e ele está entrando ali na dele, né? Na diagonal, pela esquerda. Desde a Tuna ele fazia isso. Foi uma opção, inclusive, do Galvão colocar o Lineker agora para essa partida, né? Tirou o Edinaldo, inclusive, abriu mão do Edinaldo para colocar. Agora o Lineker tem feito essa função de ala, porque o Galvão joga num 3-6-1, né? Ou 3-5-2, dependendo da variação. Variando. Agora, o problema mesmo do Águia, a gente percebe, se localiza o maior deles na defesa. O Águia tem levado gols, Tanto que o Galvão tirou no intervalo o Fred. Hoje o Fred saiu no intervalo do jogo. Nos 2 jogos seguidos, tomou gol logo nos primeiros 5 minutos. Aí quebra qualquer um, né? E a gente pôde perceber na entrevista do Galvão no fim do jogo para o PH, ele é abatido. O Galvão não é muito de estar... de jogar toalha. Não joga toalha, não. No final ele disse, não, mas nós vamos reverter, eu acredito. Mas inicialmente ele estava chateado por mais um tropeço. O que impressiona é o Águia, desde tão cedo na competição, já está desesperado brigando para não cair. Aí é um problema, né? Quando você se acostuma naquela zona ali... Fica complicado isso aí. Por exemplo, se ele ganha 2 jogos, ele se afasta daqui. Não, se ele ganha 2 jogos, ele vai para a fase de classificação. Ele vai começar a aspirar a subir. O grande problema é ganhar esses 2 jogos. A Série C tem esse detalhe. É muito tênue. Ele pode estar na beira do paraíso, mas pode cair para o inferno. Dependendo se descuidar, despenca para o inferno. O Tião Costa, na transmissão hoje da Rádio Clube, ele citou uma coisa que me chamou a atenção. O João de Timbó sempre foi um jogador de definição. Mas hoje não conseguiu definir. Perdeu 3 gols assim, que poderiam mudar a história do Mas jogo. também o Júnior Timbó está readquirindo a forma. Isso é complicado. Ficou parado um bom tempo. Foi o caso do Bruno Veiga aqui no Paysandu. Exatamente. Já a gente vai voltar para mostrar a capa do Super Bola para você. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. Demais de verdade. É curtir o verão Yamada com essas ofertas. Vem comprar LG fácil no seu cartão Yamada, gente boa. TV LG LED 49 polegadas, Full HD, com parcelas de apenas R$ 259,90. TV LG LED 32 polegadas com conversor digital integrado em 10 e 127,90 sem juros. TV LG LED 40 polegadas Full HD em 10 e 199,90 no seu cartão Yamada, gente boa. Só Yamada tem um verão fácil pra você. Vem aproveitar. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, Toby! Surpresa!
vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. Dicas de verão. Não fique muitas horas sem comer para o organismo não ficar debilitado. Capriche no café da manhã com frutas, sucos e outros alimentos saudáveis. Isso é essencial para que você tenha a energia necessária para se divertir. Alimente-se. RBA Verão 2015. Oferecimento Big Ben. Celular barato é na Big Ben. Revemar, Consórcio Nacional Honda, é na Revemar Motocenter. E Óticas Ana Maria. Prazer de ver e viver. Aproveite a vida, o que ela tem de melhor. Vá de Honda Pro 160. Faça hoje o consórcio nacional Honda na Revemar Motocenter. NXR 160 Pro ZSDD. Agora com motor 160 cilindradas, mais robusta e painel digital. A única da categoria com freio a disco nas duas rodas. Imperdível, a partir de 215,64 mensais. Com o consórcio nacional Honda na Revemar, você aproveita o que a vida tem de melhor. Revemar Motocenter. Apaixonados por motos. Todos juntos fazem um trânsito melhor. O Diário dá um toque na sua cozinha e traz desta vez a Lunchbox. A lancheira bonita e térmica em aço inoxidável com um design requintado feita pra você. Transporte seus alimentos em segurança e com praticidade. Para adquirir a sua, basta recortar a cartela, mais o primeiro selo que será encartado no dia 2 de agosto e colecionar os 8 selos que sairão diariamente no Jornal Diário do Pará. Com mais R$ 29,90 você troca pela sua Lunchbox. Nos dias 11 e 12 de agosto, a loja tem classificados da RBA Almirante Barroso. Realização Diário do Pará. Não perca tempo. Líder. Você é líder do líder. Na RBA TV, a programação é feita para você. O programa de maior sucesso no Brasil, agora no Pará. Em pauta, os assuntos mais relevantes do mundo esportivo. Com a participação de comentaristas e convidados especiais para falar tudo o que você quer saber em cima do lance. Os donos da bola, de segunda a sexta, ao meio-dia. Oferecimento, celular é na Big Ben. Preço que ninguém tem. Vem! Venha ficar na moda para o verão na Veste Pará. Sua loja multimarcas. João Alfredo e 7 de setembro. Vamos direto para a capa do Super Bola desta segunda-feira aqui na Super Tele LG. Preparação encerrada. O velho e já conhecido time. É o Papão pronto para esta semana de 2 jogos importantes contra Bahia e Macaé. No alto do Galinheiro é o Atlético, o Galo, líder da Série A. E a festa única e inesquecível, a conquista chilena. Grande conquista do Chile, uma festa linda no Estádio Nacional em Santiago. A conquista da Copa América é a capa do Super Bola desta segunda-feira. Queria registrar Copa SESI Verão de Futebol Society, abertura neste domingo com apoio da Rádio Clube. Na competição Society masculina, tivemos Tramontina 0, Parceiros do Aruque 5, Sococo 2, Adigenos 2. No feminino, Sococo 0, Penélope 1, Esmac 0, Atenas 5. Uma linda festa, um congraçamento, demonstração de amizade. Aliás, o futebol amador tem muito isso, né? Uma parceria. Foi realmente espetacular. E esta competição vai até o final do mês. No último domingo, teremos a decisão tanto do masculino quanto do feminino. E teremos o encontro entre o Imprensa Show contra o time Master do SESI. Mas o técnico está ameaçado. Até o final do mês é capaz de não segurar. Vamos ver como é que fica a situação do técnico. Tomazão, temos hoje
2 prêmios especiais. 2 prêmios especiais, além do kit Trigolino pro Valmir. Aliás, Cadê o kit Trigolino do Valmir? Aliás, faltou o Doriete, só Nem acabou trouxeram. vacilando. Folgou o Doriete, Deve folgou. Mas ser nós vamos ainda, mostrar já o kit Deve ser o Trigolino. efeito ainda lá daquela chapuletada. verdade. No São Paulo. Vamos lá. 5-0, né? Camisa do Remo e camisa do Paysandu. Qual é a primeira? Camisa do Paysandu, mostra pra Vamos galera. mostrar aí Olha a que coisa camisa do linda. A camisa do Paysandu vai para @Ninha. É a Ana Lobato. Legal. Torcedora do E Paysandu. a camisa do Remo, Tomás? A camisa do Remo vai para o @Arthur Palves. Camisa bonita, oficial. Aí, Tá certo. Ah, E o kit chegou. Trigolino vai pra quem, Tomazão? O kit Chegou. Trigolino. Puxa, Valmir, pra cá pro lado do Gerson, Valmir. Isso, aí o kit kit vai Trigolino. para o Arthur e para a Maria Eduarda. Pronto, E as crianças presente vão- do Rui Brandão. As crianças vão adorar, certamente. Gerson, Agora, o registro final. O registro, 2, na verdade. Um é de satisfação pela pronta recuperação do amigo Antônio José Soares. Sem que passou dúvida. por um procedimento cirúrgico dos mais delicados, mas mostrando a pujança tapajônica que ele tem. Já está de volta, né, em plena forma. Vibrando com o seu Paysandu. E a língua afiadíssima, o que é um bom sinal. Sem dúvida. E Guerreiro? Agora, o registro triste, a perda, né, ontem do nosso companheiro, jornalista Valmir Botelho. Sem dúvida, Foi Gerson. editor-chefe do Liberal durante muito tempo, também trabalhou na Folha do Norte, no antigo estado do Pará, na época de Avertano Rocha, e no Correio Brasiliense, e que era seguramente um dos jornalistas mais preparados do Brasil na área impressa. E ele nos deixou ontem, né? Ontem não, anteontem, no sábado, no início da noite, e daqui os nossos sentimentos. Sem dúvida. Um abraço para o Éder Luiz, lá de Cametá, toda a galera está assistindo. E os 120 anos de Viseu, o Madison Brito está dizendo aqui, festa também lá em Viseu. Legal, obrigado, Tomás, obrigado, Gerson, obrigado, Valmir. Boa viagem Obrigado a pra você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. E Big Ben.